somos a equipe técnica do CREAS. Eu sou a Andréia, assistente social, e eu estou aqui com as minhas colegas Thaisa e Franciele, psicólogas. Nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas referente ao tema violência sexual. Thaisa, toda pessoa que abusa de uma criança ou adolescente é pedófilo? Mito ou verdade? Isso é um mito, pois a pedofilia é um transtorno de personalidade. Então, o psiquiatra tem que fazer o diagnóstico dessa pessoa. Então, ela pode ter o diagnóstico e não ser um criminoso, porque ela não cometeu o ato. Ela se torna um criminoso quando ela abusa de um vulnerável, criança ou adolescente. E nem todos os abusadores são pedófilos. Então, é necessário uma avaliação bem criteriosa referente a esse transtorno. Certo. E sobre a afirmação, adolescentes que sabem o que estão fazendo não são vítimas de exploração sexual. Podemos considerar mito ou verdade? Isso é um mito. A legislação brasileira e as leis protegem as crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência. Então, por mais que a criança e adolescente alegue que gosta ou que aceita ter um relacionamento com uma pessoa mais velha, ela está em fase de desenvolvimento. Então, por exemplo, uma adolescente de 13 anos quer se relacionar com alguém maior de idade, isso é um crime, porque a criança, como eu disse, ela está em desenvolvimento, então ela não tem toda a experiência para, assim, dar seu consentimento. E seria mito ou verdade afirmar que a criança muitas vezes inventa que sofreu violência? Isso é um mito. A criança raramente inventa algo do tipo, pois ela não tem experiências ou conhecimentos para tal ação. Então isso é muito raro de ser criado. Para denunciar uma violência contra crianças e adolescentes, é preciso se identificar e ter certeza absoluta do que viu. Mito ou verdade? No Brasil, nós temos inúmeros meios de denúncia, o Disque 100, o Conselho Tutelar, os quais não é necessário se identificar. Então a pessoa não tem que ter certeza. Ela desconfiando do ato ou qualquer situação do tipo, ela pode vir a denunciar, que os órgãos competentes irão pesquisar e analisar a denúncia, bem como punir caso seja necessário. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Franciele. Franciele, quem comete o abuso sexual quase sempre é homossexual? Mito ou verdade? Isso é um mito, pois os abusadores, eles têm perfis distintos. Eles podem ser homens ou mulheres, independente da sua idade, raça ou religião. Geralmente, os abusadores, eles têm uma vida normal e com isso eles acabam conquistando a confiança das crianças e dos adolescentes. Nós consideramos mito ou verdade sobre a afirmação que as vítimas de violência sexual são normalmente de origem pobre. Olha, isso na verdade é um mito. Se você for ver os estudos e os dados que fazem o levantamento da violência sexual, eles apontam que as famílias de baixa renda são as que mais procuram os serviços. Mas nós temos a violência sexual em qualquer classe social, desde a baixa renda até a classe alta. E quando a gente ouve falar que é proibido dar caronas, para crianças e adolescentes que estão à beira de estrada, podemos considerar isso como um mito ou como uma verdade? Bom, quando uma criança ou um adolescente está pedindo carona nas beiras das estradas, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes essas crianças ou adolescentes estão em risco, O correto seria levar essa criança ou adolescente até o ponto policial mais próximo para ser averiguado as situações. Então, obrigada às duas psicólogas pelos esclarecimentos. E lembrando que nós, a equipe técnica do CREAS, estamos à disposição para orientação a toda a população.